Então vamos lá. A aula de hoje é sobre o átomo, a sua eletrosfera e distribuição eletrônica. O átomo é a menor partícula da matéria, ele é indivisível, porém ele é formado por duas partes. A parte central, chamada de núcleo, e a eletrosfera ao redor desse núcleo. Lembram disso? No núcleo, a gente vai ter cargas positivas e a gente também vai ter os nêutrons para dar um certo equilíbrio na sua massa. E do lado de fora, a gente vai ter a eletrosfera. Lembra que na eletrosfera a gente vai ter os elétrons que tem carga negativa, tá bom? Comparando o átomo com o nosso sistema solar, a gente vê ali a presença do Sol no centro e os planetas orbitando ao redor. Aqui o átomo é igual, a gente tem os elétrons todos orbitando, circulando em constante atividade, em constante movimento ao redor do núcleo, tá? Quanto mais... Aí a gente transformou esse desenho nesse, eu não sei se vocês lembram disso. E aí, a partir disso, a gente tem os níveis de energia do átomo, tá? Então, vamos lá. Os níveis de energia do átomo são 7. De 1 a 7, mas a gente usa e representa pelas letras K até Q. Então, vou apagar aqui rapidinho. A gente tem os níveis 1, que também pode ser chamado de K. A gente tem o nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e 7. Eles podem ser traduzidos lá pelas letrinhas do alfabeto, ok? Nível K, L, M, N, O, P e o nível Q. Lembrando que em cada nível do átomo, ele consegue, né, e ele suporta uma determinada quantidade de elétrons. No nível K, o átomo suporta até 2 elétrons. No nível L, o átomo suporta até 8 elétrons. No nível 3 ou M, ele suporta até 18. No N, 32. No O, também 32 elétrons. Aí começa a diminuir. No P, 18 e no Q, 8. E saber que o átomo tem a parte central, chamado núcleo, e ao redor a eletrosfera. Na eletrosfera está cheio de elétrons circulando. Pensa no sistema solar. São os planetas dando volta ao redor do Sol. O átomo funciona dessa forma. Só que o átomo, independente do tamanho e de quem ele seja, ele pode ter todas essas órbitas. Então, eu vou transformar isso aqui em desenho. Então, tá aqui o núcleo do átomo, com prótons e nêutrons, e aqui tem a eletrosfera. Eu vou fazer só de um lado, mas poderia dar a volta aqui, ó. Tá bom? Aí a gente fala que essa eletrosfera, né, são as camadas de energia do átomo. Quanto mais distante, quanto maior for a eletrosfera, ele pode ter muitos elétrons e esses elétrons estão super agitados. Então aqui os elétrons ocupam mais energia. Perto do núcleo, os elétrons que são em números menores, eles vão ter menos energia. E o interessante é que esses elétrons, eles podem ficar pulando de uma órbita para outra, tá bom? Então, vamos lá. A órbita K ou número 1, porque é a primeira, a mais próxima do núcleo. Órbita L, M, N, O, P e Q. Eu estou traduzindo esse desenho para esta tabela. Nesse desenho, existe um limite de elétrons. No nível K, só vão caber 2 elétrons, representado pelas bolinhas vermelhas. No nível L, cabem 8 bolinhas, tá bom? Então, não vou desenhar aqui 8. No nível M,
cabem 18 elétrons, e assim sucessivamente. A gente tem que imaginar o seguinte: os elementos da tabela periódica, tá? Com exceção dos elementos dos gases nobres, eles já estão em equilíbrio, eles já estão estáveis. Agora, todos esses outros elementos químicos, metais, não metais e hidrogênio, eles estão instáveis, em desequilíbrio. Tá faltando alguma coisa ali para eles ficarem estáveis. Então, é nesse momento que a gente vai observar quantos elétrons cada um deles tem. Então, esse desenho ele vai ser importante, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, sabendo agora qual é o limite, eu vou pegar um elemento químico da tabela periódica e a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele. Tarefinha que, se eu não me engano, eu passei lá na sala. Então, vamos lá. Vou pegar se você tiver a tabela periódica, acompanha comigo. Lembrem-se que os elementos da tabela periódica, eles são classificados em metais, a grande maioria, o verde, ametais, o amarelo, gases nobres, toda essa coluna, e o hidrogênio. O hidrogênio é uma exceção, porque ele não faz grupo, ele não faz parte de nenhum grupo, tá bom? Então é por isso que ele tá pintado de rosa sozinho. Agora, os outros elementos químicos, eles vão compartilhar características e por isso eles formam grupos, tá? Lembra que a tabela periódica está organizada em fileiras, que nós chamamos de período. Então, eu vou dizer aqui, ó, nessa fileira tem o hidrogênio e tem o gás hélio. Então, eles fazem parte do primeiro período. Ou, vou dar uma dica, eles fazem parte do período 1. Ou camada K. O lítio, o berílio, o boro, carbono e entre outros, na segunda coluna, eles são elementos químicos que compartilham uma característica em comum e é por isso que todos eles estão na segunda fileira ou segundo período. Período L, tá bom? Período L. E assim sucessivamente, tá? A diferença é que todos esses elementos, metais, não metais e hidrogênio, não estão estáveis. O átomo não está em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, pensa que esse átomo, na sua naturalidade, sabe como é que ele está? Ele está assim, ó, super agitado. E essa agitação chama a atenção de outros elementos químicos para eles se unirem. Então, se esse átomo está super agitado, pensa igual ali, o milho de pipoca pulando. Se ele está super agitado, significa que ele quer compartilhar a sua energia com outro elemento químico, ou ele está precisando de mais energia de alguém. Então, esse é a base para a gente entender o conteúdo do capítulo 7, ligações químicas, tá? Então, vai haver, aqui para frente, esses elementos químicos, a gente vai ver que eles vão ficar super agitados e em algum momento eles vão se unir. Quando eles se unem, eles formam o que nós chamamos de moléculas. Então, a molécula da água é H2O. Então, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio unido a um átomo de oxigênio. Mas, se eles estão separados, eles não são moléculas, ele não forma a água. Ele é o gás hidrogênio e ele é o gás oxigênio. São elementos químicos separados, distintos, tá bom? Então, a gente vai entender depois por que eles se ligam, por que eles se unem e como é que aparecem essas moléculas. Mas antes disso, vamos voltar para cá. Então, vamos lá, o elemento químico. Vou pegar o hidrogênio, tá bom? Hidrogênio, lembra que todo número, a tabela periódica está organizada de acordo com o número atômico. Então, é 1, aí vem para cá, 2. Aí aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles estão organizados de acordo com o número atômico, tá? Vamos pegar o hidrogênio. Tá lá na tabela periódica. Aqui em cima tem o número 1, que é o número de prótons, é o número atômico, né? Z igual a 1. E embaixo a gente também tem lá 1,0. Lembra que essa é a massa do átomo. E massa significa que é o peso, a relação, né, do peso, a quantidade de estruturas que tem aqui dentro dele, tá? A massa a gente calcula. Massa, letra A, é igual a prótons mais nêutrons, tá bom? Então, se a massa do hidrogênio é 1
e ele tem um próton, então significa que ele não tem nenhum neutro, tá bom? Vamos voltar aqui. Hidrogênio. Se eu fosse desenhar o átomo do hidrogênio, como é que eu desenharia? Primeira coisa que eu tenho que ver é isso aqui, ó. Qual é o número atômico dele? Que o átomo, observando o número atômico, eu vou fazer esse desenho, bom? Então, núcleo do hidrogênio, ele só tem um elétron, eu vou desenhar um elétron.